Origem. 10:05, está conosco aqui nos estúdios da CBN o nosso colunista, o nosso amigo Diogo Endlin. Bom dia, Diogo. Bom dia, Otávio. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Você está cumprindo aquilo que disse, que só seria colunista da CBN se pudesse trazer o vinho para os estúdios e aqui ensinar um pouco, falar um pouco sobre vinhos. Eu quero saber o seguinte: quem é o Diogo? Qual é a sua relação com esse meio do vinho? Como é que você começou? Conta um pouquinho de você pra gente, Diogo. Conto sim. Então, eu comecei meio que por acaso. Eu fui morar nos Estados Unidos em 2006. Cheguei lá no início, a gente tinha que decidir, né, o que você vai trabalhar. Normalmente, homem vai escolher valet parking, estacionar carro, vai entregar pizza ou vai trabalhar em restaurante. Meu pai sempre teve restaurantes aqui em Campo Grande, até um dos ícones que começou em 84, que era o Gerais. Eu acho que quem é da sua geração vai lembrar bastante dele. Sim. E aí eu falei, cara, vou entrar em restaurante, né? Pelo menos eu acho que eu lembro de alguma coisa daquelas épocas. E comecei a trabalhar como ajudante de garçom. E onde eu estava nos Estados Unidos era Califórnia, uma região que é produtora de vinho. Fui trabalhar lá em Santa Bárbara num restaurante que chama Trattoria Moli, que é um restaurante de cozinha italiana, onde o gerente de lá era um italiano da Toscana, o Marco Belli. E aí foi a hora que eu tive o primeiro contato com vinho. Então eu comecei a perceber primeiro, né? Quem que estava se dando bem no restaurante, ganhando dinheiro de verdade, eram os garçons que entendiam de vinhos. Eu falei, mas por que isso? Eu falei, Diogo, vinhos é onde você abre o teu jantar, você precisa se relacionar com o cliente, harmonizar pratos e tudo mais. Esse é o diferencial. Eu falei, nossa, muito legal isso. E ele começou a me ensinar, principalmente sobre os vinhos italianos e cozinha italiana. Eu acho que não é coincidência tem uma relação direta, inclusive. Tem uma relação direta e até do próprio território ter principal foco na cozinha italiana. Então eu comecei a provar vinhos com ele e também a cozinhar muita coisa italiana, de comida italiana. E aí eu fui começar a estudar. Tem a universidade lá de Santa Bárbara, eu comecei a fazer alguns cursos de vinhos do mundo, vinhos italiano, serviço do vinho. Fiz esses 3 cursos, comecei a trabalhar e comecei a ver que eu estava me destacando também no restaurante enquanto garçom, porque você começa a vender mais vinho. E aí eu perguntei aonde que é o coração do vinho aqui nos Estados Unidos. E ele falou, Diogo, é em Napa Valley, que fica 6-7 horas daqui de carro. E aí eu fui para Napa, fui conhecer a cidade, é uma cidade incrível, são várias regiões ao redor dela, onde se produzem um dos melhores vinhos do mundo. Se você pegar, por exemplo, Robert Parker e Wine Spectator, que ele tem uma revista, as duas são revistas, né? E ele é um crítico, Robert Parker. Dos 10 melhores vinhos do mundo, no mínimo 3, 4 são da Califórnia e são de Napa Valley. Isso é muito pouco conhecido, principalmente aqui no Brasil, que o foco é muito Chile, Argentina, Itália, português e francês. Enfim, eu mudei para a região de Napa Valley, fui estudar na Universidade de Napa Valley, viticultura e enologia com ênfase em marketing do vinho. E aí eu fiz esse curso que são 2 anos, que é uma graduação em enologia, onde você trabalha nas vinícolas e também trabalhava em restaurantes italianos na área de vinhos, como sommelier e como garçom. Fiz alguns outros cursos também na CIA, que é o Instituto de Culinária dos Estados Unidos, também voltado para a área de vinhos. Quando eu voltei para Campo Grande, em 2010, a gente abriu, era a adega, né? Território do Vinho. Em 2011, eu fui me especializar em negócios do vinho, que inclusive a coluna hoje chama Negócio do Vinho, que foi na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E aí depois eu fui entrar mais na área ainda de gestão, fui fazer MBA executivo no INSPER, terminei, né, minha graduação em administração antes disso, e aí foi crescendo bastante o mercado de vinhos e foi assim que começou a minha trajetória. E agora a gente quer saber sobre esse conhecimento todo à disposição do pessoal que está acompanhando a live já viu que tem um vinho ali, tá. Você que está acompanhando, verdade, Lucas, você que está acompanhando, assistindo através da nossa live aqui no Facebook, você já vai ver já o Diogo vai dar umas dicas importantes pra gente aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, acesse aí CBN CG Oficial no Facebook e bate um papo com a gente aqui. O Diogo está aqui para responder as suas perguntas, os seus questionamentos. E se quiser também, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 998937000. Diogo, o que é que você trouxe hoje pra gente iniciar essa coluna? Eu trouxe um vinho aqui bem bacana, é um vinho simples, é um vinho orgânico, o tema é isso, é falar sobre vinho orgânico. Então, eu queria falar um pouquinho do mercado de vinhos orgânicos no país e no mundo. Não só a parte de alimentos, mas o vinho orgânico tem crescido muito, né? A produção do cultivo, né? O cultivo do vinho orgânico no mundo começou na Califórnia com os vinhos naturais, né? Em 1960,
De lá para cá tem crescido muito, praticamente 20% ao ano é o crescimento do mercado de vinhos orgânicos no mundo. Hoje 4% da produção mundial dos vinhos são orgânicos e hoje quem mais produz é a Itália com 6%, principalmente nas regiões de Vêneto e da Sicília. Na Argentina a gente tem algumas bodegas como a Norton, a Zuccardi. No Chile a gente tem a Vinha Carmen e a Emiliana, que inclusive é o vinho que a gente trouxe para cá. E no Brasil o primeiro vinho orgânico foi da Juan Carral em 1997. Então, assim, para poder explicar o que é o vinho orgânico, então é um vinho que ele é feito com uvas orgânicas. Então ele não tem que trazer na composição dele nenhum composto ou aditivo químico, tá? Por exemplo, pesticida, herbicida, adubo químico são proibidos e a maioria dos materiais que eles utilizam para essa produção tem que ser orgânico e de preferencial reutilizando materiais ao redor da plantação dele, como faz hoje o cultivo de comida orgânica, de alimento orgânico. E para beber o vinho, nós temos algum ritual específico, Diogo? Como é que você ensina pra gente aí? Aquele que já sabe vai só rever. Aquele que não sabe ainda vai dizer assim, olha, que legal, fiquei sabendo de uma hoje. Otávio, como até te falei antes, assim, o nosso intuito é tentar quebrar um pouco esses rituais, porque eu acho que isso é o que tem afastado muito o consumidor do vinho, né? E ido para cervejas artesanais e para outras bebidas. É claro que tem, assim, um ritualzinho, desde a abertura da garrafa, a temperatura dela, que teria que estar que tem que estar a temperatura ideal. Você tá falando dos tintos aí, entre 14 e 18 graus. Os brancos entre 10 e 14, às vezes alguns brancos que são mais leves, até um pouquinho mais fresco. Os espumantes entre 5 e 8, 9 graus. E ter a taça que seria ideal, né, para você poder oxigenar o vinho, dependendo do tipo de vinho. O espumante já não teria isso, mas para os vinhos tintos, quanto mais bojuda a taça, melhor, para você poder liberar os aromas dele. Mas o mais importante, Otávio, é as pessoas beberem vinho, conhecerem o vinho e não terem medo de vinho. Eu falo isso porque na Califórnia a gente fazia aula, né, de enologia com Master of Wines, enólogos, sommeliers, pessoas muito entendidas do assunto, e a gente não tinha muita frescura. Então, assim, a gente tomava, não era nessa taça de cristal que eu trouxe aqui, eram taças de vidro, às vezes copos de vidro, porque a gente discutiu o assunto a fundo, e a gente não falava somente do produto em si, mas da cadeia toda. Qual a influência que uma taça tem também no aroma, no sabor? Isso influencia bastante, né? Tipo, para você poder girar ele e oxigenar. Por isso que existem aqueles decanters, sabe aquelas jarrinhas que coloca vinho dentro? São duas coisas. Primeiro, que é o principal, é você separar o sedimento do vinho, principalmente vinhos muito antigos ou vinhos que não foram frutados, que não foram filtrados. Então você decanta ele para poder separar isso. E o outro, para vinho muito encorpado, pesado, você até sacode ele, na verdade, que é para poder oxigenar, para o tanino ficar mais suave, que é aquela coisa que amarra na boca, para acidez também equilibrar, para o vinho poder respirar, porque ele está trancado dentro de uma garrafa, às vezes, sei lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Isso. Então imagina, a hora que ele vê o contato com o oxigênio, ele vai se transformando. Vamos falar agora do vinho que a gente trouxe? Vamos lá. Bom, esse é um vinho simples, né? Como a gente está falando de vinhos orgânicos, agora como matéria, a gente trouxe o vinho da vinícola Emiliana. Ela é uma vinícola incrível. Eu acho que algumas pessoas de Campo Grande que foram para o Chile, muitas pessoas vão visitar lá a Emiliana e a Conchitoro, acho que são os principais destinos. Esse propriamente, ele está no Vale Central do Chile. A gente trouxe o Adobe Reserva Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é uma uva tinto, né? É uma uva escura, então ela é considerada a rei das uvas tintas, assim como o Chardonnay é para as uvas brancas. Ele tem mais ou menos um preço de 45 a 90 reais. Você encontra em supermercados, vários supermercados. Já encontrei, acho que no Compre, Pão de Açúcar, enfim, vários supermercados, adegas especializadas e também no online. Como eu falei, ele é um vinho chileno. Ele é hoje considerado a maior vinícola orgânica do mundo. Esse vinho, 20% dele passa por barril de carvalho francês, não é de primeiro uso, mas é o barril de carvalho francês. Ele fica 6 meses, 20% dele. Então a gente vai degustar ele, vamos provar, porque eu falei para você, a promessa vai ser cumprida. Olha que legal. O que a gente quer aqui nessa... Você que está assistindo a gente, o Diogo está aqui com o vinho e vai servir agora o Adobe.
Fazer o glute-glute? Fazer o glute-glute. Enquanto isso, o que eu queria era que o pessoal interagisse. Isso. Eu tô até com o meu celular aqui no live vendo. O pessoal que tiver dúvida com relação aos vinhos. Ou envia pergunta pra gente e o Diogo vai estar aqui na próxima. Chegou uma pergunta já na nossa live, a Jaqueline Esteves, perguntando de uma dica de vinho para jantar. Até adaptando a pergunta dela, esse vinho é específico para alguma. Perfeito? Perfeito. Assim, primeiro tem que identificar, né? Fala assim, o que a gente vai harmonizar pro jantar? O que você vai jantar? Né? Tem que... né? Então, assim, saber até quem que vai ser convidado lá, quem que é o pessoal que tá indo para lá, o que você vai servir. Então, aquelas regrinhas básicas, né? Os peixes, as saladas, as comidas leves com vinhos brancos, coisas mais encorpadas como carnes, molhos e tudo mais, com os vinhos tintos. Assistindo agora o ritual. Assistindo o ritual. Olha, lembrando, tá? Aqui, sempre um copinho de água do lado, um gole no vinho, um gole de água, porque vinho é para ser degustado e apreciado, não é para poder encher a cara e ficar bêbado. Essa alternância é importante. Com certeza. E também, se for dirigir, não beba, pelo amor de Deus. Bom, aí eu fico girando a taça. Parece que a gente pega esse hábito, principalmente quando a gente vai fazendo muito curso, porque a gente faz isso para poder oxigenar. Então eu vou girando a taça bastante para poder liberar o aroma dele, porque às vezes ele fica parado ali na taça. Quando você cheira ele, você não consegue sentir os cheiros dele direito. Okay. E aí o que é muito interessante, todo mundo, acho que o maior medo, eu acho que a maior dificuldade das pessoas quando vão degustar vinho é identificar o aroma, né? Isso. Porque, né, o pessoal fala, isso aqui tem tabaco. Lá nos Estados Unidos falava que era até xixi de gato, que tinha crina de cavalo. A gente dava cada nome absurdo e todo mundo falou assim, mas da onde que esse cara tá tirando isso? Vamos falar que vinho é feito de quê? De uva, né? Isso. Tá? Então, assim, uva é uma fruta e ela tem as moléculas que liberam. Então, assim, banana tem cheiro de banana. Isso. Melancia tem cheiro de melancia. Aí uva, ela tem cheiro de uva? Tem cheiro de uva, mas no vinho, além do cheiro que vem da própria uva, ele tem outros componentes químicos que trazem cheiros de frutas semelhantes. Por isso que normalmente, quando os vinhos são tintos, a comparação é sempre feita com o quê? Frutas vermelhas ou frutas negras. Isso eu acho que a gente já ouviu falar bastante, né? Quando não fala de tabaco, de madeira, e tudo isso vem mesmo. Então não é, eu estou inventando. É claro que dá para você às vezes relacionar com alguma coisa que vem muito da memória olfativa tua de criança, né? Joia. Então você fala, eu lembro da minha avó de, sei lá, o bolo de nozes que ela fazia, está tomando um chardonnay. E após a oxigenação? Você cheira. Cheirou. E cheira pra quê? Pra você ver se ele tá estragado. Não é pra você falar pro sommelier, eu falo assim, não tá legal esse vinho, não gostei dele. É só pra saber se ele tá estragado. Por quê? A rolha contamina. Porque às vezes você vai no restaurante, você cheira, a pessoa acha que é pra... O sommelier pede quem vai provar, né? A pessoa acha que é pra ver se tá bom ou ruim, se gostou, mas é só pra saber se tá bem. Tipo, você escolheu o vinho é teu. Você vai pagar e você vai ficar com ele. Se você quiser não ficar com ele, você paga e deixa lá no restaurante. Mas então, vamos provar agora, vai né, lá. Otávio? Eu deixei uma vai taça lá, que alguém vai ter que provar também, Otávio. Otávio, olha lá. Quer provar? Vamos lá, vamos deixar aqui, Diogo. Eu vou experimentar logo após o encerramento do programa. Aí o Diogo fazendo o ritual da... A gente só sabe colocar na boca se você for pra engolir, né, Otávio? Esse daqui é meu baldinho, que eu carrego sempre em degustações. Pra você não ter que tomar vários. Não tem nem como. Porque acontece, todo o sabor, todo o aroma, tudo que eu tinha que sentir tá na boca. A papila gustativa tá aqui na boca. Você não tem que ingerir pra falar assim, nossa, que gostoso esse vinho, ou as características dele. E outra, a gente fazia degustação de 30, 40, 50, 100 vinhos, às vezes num dia, numa aula. Então, imagina você degustar 100 vinhos. Então, por isso que a gente faz isso. Cuspi, e eu falo, se você quiser testar vários vinhos, cospe. Se você vai dirigir, também cospe, que é a melhor coisa. Bom, esse vinho, qual que é a característica dele? Bom, tá aqui para vocês verem, ó. Adobe Emiliana, do Vale Central, lá do Chile. Como eu disse, a Emiliana, a maior produtora de vinho orgânico do mundo. Ele é um vinho 100% orgânico, tá? Da uva Cabernet Sauvignon. Como eu disse também, ele é bastante frutado, né? Então, frutado de quê? Aqui, nesse caso, muita fruta vermelha. Por que normalmente a fruta vermelha é diferente de fruta negra? Vinhos mais jovens puxam para as frutas vermelhas. E também, assim, alguns tipos de uvas também ele tem algumas características. Mas no caso do Chile, Cabernet Sauvignon, do Adobe, que só passou 20% por 6 meses de barrica e foi colhido muito rápido também, ele tem características de frutas vermelhas. Ele também tem um pouquinho de madeira que vem desse amadurecimento nas barricas em 6 meses de barril de carvalho.
E o tanino dele também é bem suave e ele é de médio corpo. Se é médio corpo do vinho, é como se fosse um leite. Encontrado no supermercado de Campo Grande. Encontrado no supermercado de Campo Grande. Bom, essa foi a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro aqui ao vivo com o vinho, com os negócios do vinho e o Diogo Wendler. Cara, muito obrigado. Assim, obrigado a você, nosso primeiro programa, tô muito feliz, vai ficar pra história aí, um primeiro de muitos. E o próximo vinho a gente vai falar na próxima coluna do Diogo aqui na próxima quinta-feira. Correto. Toda quinta-feira, 9h45 da manhã. Combinado. Nós vamos ter um encontro aqui e eu vou ficar com água na boca por enquanto, né? Depois você pode tomar, não faz igual eu não cospe não. Depois do programa a gente vai experimentar o Adobe. Foi trazido hoje aqui pelo Diogo Wendler, do Território do Vinho, nosso colunista. Seja bem-vindo, muito obrigado pela aula, tenho certeza que foi obrigado, e as dúvidas também, Otávio. Quem quiser agora que vai assistir ao longo da semana, pode mandar pra gente, né? Eu não sei qual que é o e-mail da CBN que ele poderia estar mandando. A gente vai estar divulgando. Você divulga os e-mails e aí na próxima semana a gente tira essas dúvidas. Diogo, muito obrigado. Obrigado, ótima semana. Muito legal. 10h21. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Delcídio Amaral, que já está aqui na CBN, e a gente volta logo após o intervalo comercial.